A seguir, Hora da Notícia. Como está a negociação para que a Havan instale uma unidade em Passo Fundo? Hoje nós vamos conversar com o advogado que representa a empresa para a negociação, José Melo de Freitas. O suco de erva mate que deve chegar no mercado no próximo ano. O produto está em fase de testes aqui no UPF Parque. Medicina da UPF entre as melhores do país. A faculdade está entre as 13 que receberam o selo de qualidade. E ainda, você é bom em fazer as pessoas darem risada? Olha, o trabalho de um palhaço é muito mais complexo do que isso, é muito mais do que parece e a gente vai explicar na edição de hoje. Hoje é quarta, 11 de abril, é hora da notícia. A matéria-prima vem da cidade de Ilópolis, a capital da erva mate aqui no Rio Grande do Sul. Mas é dentro do UPF Parque que ela está sendo testada na criação de um suco com potencial nutritivo e funcional. Antes de ser comercializado, esse suco de erva mate está passando por testes. O produto deve chegar no mercado em 2019. É da cidade de Ilópolis, diretamente dos 60 hectares dos ervais da propriedade familiar do Clóvis, que a erva mate, planta típica do nosso estado, é produzida e cultivada para ser utilizada não apenas no chimarrão, mas também em produtos como chá, tererê e até mesmo suco. E é aqui dentro do Parque Científico e Tecnológico da UPF, por meio da pesquisa e da inovação, que o suco feito com erva mate está sendo testado. A ideia é que esse produto alcance outros estados brasileiros, também outros países, algo que acontece muito pouco com o chimarrão. Fazer uso das propriedades nutritivas da erva mate e dessa forma então nós buscamos essa outra forma de consumir, né, a erva, de fazer com que as pessoas pudessem também ter a possibilidade de consumir esse produto que é tão importante, característico aqui da região sul do Brasil. Antes de colocar o produto no mercado, os empresários, donos do negócio, a Ariana e o Clóvis, buscaram ajuda de professores e alunos da UPF. A Charize e a Angélica são da farmácia e estudam o potencial biológico e funcional da planta. No princípio, vamos trabalhar então com seres humanos e vamos avaliar se essa bebida tem um potencial de reduzir o colesterol, né? Os pacientes, eles precisam possuir algum nível de dislipidemia, ou seja, colesterol ou triglicerídeos elevados. Eles terão que tomar a bebida durante 30 dias e será avaliado através de exames laboratoriais, que será feito no início e no final do tratamento. O trabalho, então, ele já está escrito e ele está esperando a aprovação do Comitê de Ética. A gente espera que essa bebida de erva mate apresente os mesmos potenciais que tem a erva mate, né? Então, potencial antioxidante, funcional, nutricional dessa planta. E a gente espera que haja realmente uma redução do colesterol, então, das pessoas que vão estar sendo avaliadas, né, durante este projeto. A Fernanda é engenheira de alimentos formada pela UPF e contratada pela empresa. A Alessandra é aluna do curso de engenharia química e estagiária no projeto do suco. Também entram como parceiras de uma ideia que passou por várias etapas de pesquisa. E eu tenho que agradecer também a todo esse trabalho, a esse processo, a prof. Luciana Cola, que, olha, nos deu realmente todo um suporte necessário para que a formulação dessa bebida ela pudesse ser desenvolvida e está agora nesse outro patamar que a gente espera realmente conseguir aí algumas informações interessantes e também fazer com que as pessoas possam ter à sua disposição um produto que dê a elas qualidade de vida, bem-estar. A gente também está buscando junto aos municípios que são produtores de erva mate ali na nossa região, especificamente Arvorezinha e Ilópolis, para que possam nos auxiliar nesse desenvolvimento dessa pesquisa junto ao curso de farmácia, onde são precisas séries de ações e municípios podem colaborar assim, para quê? Para poder que a erva mate seja evidenciada não somente pelo chimarrão, que é o grande assim, uma maneira de
que a comunidade tem de receber a questão econômica, mas sim também a outros produtos onde são evidenciado o potencial daquela região e o nosso produto erva mate. A Innova Mate está incubada no PF Parque há quase 2 anos. Foram dezenas de testes que em breve vão responder de que forma a erva mate pode auxiliar no desenvolvimento metabólico do organismo humano. E para conhecer o sabor desse produto, será preciso esperar até 2019. A gente espera que ele seja consumido frio, né? Essa é uma dos testes que estão sendo feitos. E o quente, mais tarde, a gente vai poder ver com novos testes. Mas, a princípio, uma bebida para ser consumida ou na temperatura natural ou geladinha, porque também faz bem para a saúde. Bom, e nós seguimos repercutindo a negociação para que a Avan instale uma de suas mega lojas em Passo Fundo. Esta semana nós recebemos aqui no estúdio o representante do Sindicato dos Comerciários. Ontem recebemos aqui um representante da Prefeitura e hoje convidamos o advogado José Melo de Freitas, professor jubilado aqui na UPF e que representa a Avan nesse processo de negociação. Doutor Freitas, é um prazer para a gente lhe receber aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. É recíproco, pode ter certeza. Doutor, a principal divergência entre a Avan e os comerciários, ela se dá no número de feriados e domingos trabalhados? Vamos dizer assim, a negociação está enquadrada nesse ponto fundamental. A empresa ofereceu uma proposta aos trabalhadores, aos sindicatos comerciários, e houve uma boa receptividade nesse início de negociações, vamos dizer que ocorreu a semana passada, e o sindicato levou para a decisão. Nós estamos na expectativa de uma nova reunião, segunda ou terça-feira. Tentamos hoje, mas o presidente não está em Passo Fundo, e nós estamos tentando fazer uma nova rodada de negociações no início da semana. Relembrando, a Avan somente fecha em todas as suas lojas do Brasil durante 3 domingos e feriados do ano. Basicamente, essa é a regra. A empresa tem uma política. De fechamento e está negociando para que possa haver em Passo Fundo da mesma forma. Em Passo Fundo, como tem negociado em todas as cidades onde vai se instalar. Em Passo Fundo, a regra hoje vigente é o fechamento de 7 domingos e feriados. Na verdade, é a vedação de utilização de mão de obra. Eu trabalho para o Sindilojas e os Sindilojas têm uma posição bem definida. É liberdade para abrir. Então, se o Sindilojas conseguir 100% de abertura, 100% funciona. Para os Sindilojas não existe a palavra fechamento. Quer dizer, o horário do comércio em Passo Fundo é livre, a lei diz isso. A convenção coletiva é que estipula. Nada impede, entretanto, que as empresas, caso da Avan, individualmente negociem. A convenção coletiva tem um patamar. Esse é o patamar mínimo. Se as empresas negociarem para mais, isso é uma questão para ser resolvida pelas empresas. Tem outras questões implicando e conturbando essa negociação, além dos domingos? Dessa relação trabalhista, nada. É só isso, com o sindicato avaliando a proposta altamente favorável aos comerciários que a empresa fez e que está sendo estudada por eles. Doutor, o senhor é uma referência na área trabalhista aqui na região, tem aí algumas décadas de experiência nessa área. A partir dessa experiência, o senhor acha que a negociação realmente vai haver e é possível chegar a um acordo? Eu confio no bom senso. Eu negocio com o Sindicato dos Comerciários, na qualidade de advogado dos Sindilojas, então Sincomércio, há mais de 30 anos. E nós não tivemos, nesses 30 anos, nenhum processo que tenha ido para a decisão judicial. Nós sempre ajustamos numa convenção coletiva. Cada parte abre mão de um pouquinho, avança um pouquinho, isso é negociação. A negociação é muito democrática. Se reúne numa mesa e lá se decide como é que se vai respeitar os interesses de ambas as partes. O capital e o trabalho têm visão antagônica. Mas o que tem que acontecer? Um cede um pouquinho e outro avança um pouquinho. Essa é a regulação natural. E eu confio no bom senso, porque a proposta da empresa é bem relevante para quem vai trabalhar na Avan em Passo Fundo.
Obviamente, a empresa trabalha respeitando os direitos trabalhistas. Nós não estamos falando aqui de um trabalho aos domingos ou aos feriados sem a devida remuneração, aquilo que hoje consta na CLT. E até mesmo porque isso é vedado, nós temos legislação específica, vedando o trabalho em feriados. Hoje, os domingos já não é mais proibido, mas há que haver o respeito às regras, como você disse, da CLT e da legislação correlata, e principalmente em Passo Fundo, e onde isso existe, da convenção coletiva, que hoje, pela reforma trabalhista, prevalece até mesmo sobre a lei. Há talvez algumas vantagens, inclusive, envolvendo esta negociação. Não sei até que ponto o senhor pode... Eu não posso revelar o que nós já estamos negociando, mas eu posso afirmar que são relevantes as vantagens que a empresa está oferecendo aos trabalhadores. E isso está sendo examinado por eles. Se eles acharem que vale a pena fechar... E que os direitos estão sendo respeitados. Essa é uma outra garantia que o senhor coloca também. Só para concluir aqui, doutor Freitas, qual é o prazo que a empresa tem para resolver esse impasse? A negociação a gente não pode fixar prazo. A gente pode estabelecer que temos urgência em resolver. Mas eu não posso dizer vai ser em 10 ou vai ser em 15 dias. Na semana que vem, durante a semana que vem, nós teremos certamente novidades, porque vai haver uma outra rodada de negociações. A comunidade de Passo Fundo, é claro, está afoita por essa notícia. É algo em torno aí de 130 empregos diretos, que nesse momento ajuda bastante a diminuir o número de pessoas à procura de um trabalho. E é uma empresa de extrema importância para a cidade. Onde ela vai, onde ela se instala, ela realmente tem feito a diferença. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Um bom trabalho. Sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Bom, o programa Estúdio 4 desta semana, ele traz reflexões sobre a prisão do ex-presidente Lula e também sobre as eleições que estão se aproximando. Hoje tem reprise do programa às 8 da noite, tem uma última apresentação na sexta-feira, às 11 horas da noite. Veja só um trechinho do programa. Dentro de um processo de globalização, inclusive, onde diferenças estão cada vez mais próximas, essa dificuldade de convivência com ideias diferentes, muitas vezes alicerçadas, no caso brasileiro, a uma estrutura social historicamente desigual, né? Elas criam um caldeirão na política que torna tudo mais difícil. É muito mais difícil conversar quando essas questões, quando o princípio da convivência em sociedade não está colocado. Na realidade, nós estamos vivendo dois momentos, né? A era dos extremos. Nós temos uma dificuldade, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Existe hoje uma situação social em que os fundamentalismos, os sectarismos, sejam religiosos, sejam no campo político, vêm se agravando cada vez mais. Um outro aspecto importante é entender a estrutura de poder a qual se refere o nosso colega. Nós temos, na realidade, no Brasil, se constituiu no país, você já deve ter ouvido falar isso, porque eu tenho repetido muito isso, uma cleptocracia pluripartidária. Bem, Zumara, dizem que a história muitas vezes se repete como farsa, não é? E nós, jornalistas, estamos tendo justamente que fazer essa leitura, que é uma leitura muitas vezes até de minuto a minuto, não é? Porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Então, é um grande desafio realmente a gente conseguir, se para os historiadores eles terão muito trabalho, né, em tentar explicar esses tempos que a gente está vivendo, mais ainda para os jornalistas. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre como funciona o trabalho de quem tem o desafio, a missão de fazer os outros dar risada. É daqui a pouquinho. Estão abertas as inscrições para o Encontro de Gestantes do Hospital da Cidade de Passo Fundo. Essa é a 10ª edição do curso, que reúne grávidas e seus acompanhantes, todos em busca de orientações. As inscrições são de graça e podem ser feitas até 20 de abril no site do Hospital da Cidade. Informações pelo telefone 2103 3326. A medicina da UPF está entre as melhores do país.
que a faculdade está entre as 13 instituições de medicina do Brasil, de um total de mais de 300, a receber o selo de qualidade pelo Sistema de Acreditação de Escolas Médicas. Bom, nós convidamos para conversar conosco aqui no estúdio o diretor da Faculdade de Medicina, Dr. Gilberto Borges Bortolini. Seja muito bem-vindo, doutor, e parabéns, em primeiro lugar, por essa conquista que é muito importante, não só para o aluno da medicina, para a UPF, mas também para a saúde de uma região. Correto. Muito obrigado, Thaís, a cordialidade costumeira de vocês, não é? Boa tarde, telespectadores. É um prazer imenso estar aqui. E realmente esse selo de qualidade que nós adquirimos faz parte de todo um processo de mudanças no ensino médico na Faculdade de Medicina da UPF, que teve início no começo do século, ano 2000, por leis, legislações do governo federal. E a partir de então, mudanças fundamentais e que importantes, adequadas à realidade, e que a seguir nós, uma vez contempladas essas mudanças, nós fomos à procura de mais, não é? Algo, porque o nosso slogan é rumo à excelência. E eu sempre digo que eu não quero chegar nunca à excelência, eu quero a procura dela, a busca constante. E a partir daí, nós recebemos um comunicado de que a Associação Brasileira de Escolas Médicas e o Conselho Federal de Medicina estariam oferecendo, se dispondo para voluntários, instituições voluntárias, a fazer uma avaliação que culminaria com a acreditação. Estes, então, são os dois órgãos de impacto nacional que oferecem esta acreditação. O Conselho Federal de Medicina é quem regulamenta a vida de todos os médicos, legisla, não é? E tem um braço que é para o estudante de medicina. E a Associação Brasileira de Escolas Médicas, não é, de ensino médico, regulamenta todas as escolas médicas brasileiras. Assim sendo, nós nos inscrevemos, dissemos que aceitávamos, não sabendo muito bem como seria. Então começaram todas as negociações. Primeiro nos mandaram processo, então, né? A seguir o processo. Nos mandaram que fomos aceitos e que nós deveríamos preencher uma plataforma online. Bom, preenchemos a plataforma online, voltou toda a plataforma online. Não, nós queremos mais. Bom, o mais era o detalhe do detalhe do detalhe. Então, fotos, docentes, titulações, projetos pedagógicos, discriminadamente. Foi um trabalho... Um dossiê. Um dossiê muito denso. A partir de então, nós fomos submetidos à primeira visita em loco. Plataforma online e visita em loco. Mostramos, fizeram algumas sugestões. Nós respondemos de novo, online. Eles voltaram novamente. Um processo de 1 ano e meio aproximadamente, eu não me lembro bem. E voltaram e não nos disseram nada. Passou isso outubro, novembro, dezembro. Tudo bem, eu acho. Fomos acreditados, não fomos acreditados, alguma resposta deverá vir. Mas qual é a importância disto tudo? Então, eles avaliam a gestão educacional, programa educacional, docentes, titulação de docentes, percentual de mestres, doutores, especialistas, avaliação do discente e a estrutura física que também comporta os cenários de prática. Então, é visita a hospitais, ambulatórios, todos os locais onde os nossos alunos e professores desenvolvem o ensino médico. Um dado importante é que essas duas associações não são governamentais, diferente de uma visita do MEC, por exemplo. Assim sendo, então, e quais são os critérios que eles têm para fazer essa acreditação? A sigla é SAEM, Serviço de Acreditação das Escolas Médicas. Não é? Eles seguem reguladores internacionais da World Federation of Medical Education, então, que
assim, predomina na Europa, Estados Unidos e Canadá. São os 3 grandes formuladores das reformas do ensino médio, o que nos deixou muito satisfeito, não é? Em pertencermos, a irmos até sermos avaliados por esse grupo de pessoas que seguem essa metodologia. Estar entre as 13 melhores do país é um impacto grande. Doutor, só para a gente concluir aqui, o senhor me contava da importância de estudar medicina em uma instituição acreditada na vida profissional no exterior. Isto é um processo que está em andamento e que a partir de 2020, por exemplo, existe o ECFMG, Educational Commission for Foreign Medical Graduate. É a revalida do meu diploma. Eu quero fazer uma residência nos Estados Unidos. A partir de 2020, só serão aceitos alunos que vierem de escolas acreditadas. Então, isso é um diferencial. É o caso da UPF agora. No momento, nós somos apenas no universo de 300 faculdades de medicina no país. Vocês todos são sabedores que houve uma proliferação muito grande. Felizmente, suscitaram por 5 anos agora, né? Esse governo temporário, enfim, que está aí. Mas isso faz com que, claro, outras se candidatar-se-ão. Mas, por enquanto, somos apenas em 13, sendo que apenas 3 são privadas ou privadas comunitárias, e privadas comunitárias apenas a nossa. Que maravilha. Então, isso é muito importante, porque isso abre-se as portas, como nós estamos batalhando muito pela internacionalização, não só da Faculdade de Medicina, mas da própria UPF, que vocês acompanhamos isso. Vocês acompanham com isso, frequência. Né? Foi um título muito importante. E para complementar, eu sei que a gente trabalha com tempo curto. O tempo já está aqui encerrado. Mas rapidamente. Qual é a importância disso? Todos os dados positivos que tem, inovadores, eles são divulgados para outras instituições de ensino. E os nossos 3 quais foram? Nós vamos nas salas de aula avaliar os alunos, os gestores. Conversamos com os professores e damos feedback. Crescimento. Segundo, o nosso ambulatório de especialidades junto ao Hospital São Vicente, que é o atendimento secundário, primário na unidade básica, secundário no ambulatório, terciário no hospital. Foi tido como padrão para ser divulgado. E o terceiro, que é o nosso grande futuro, que nós estamos jogando pesado, que é a trazer o mestrado e o doutorado para a Faculdade de Medicina, que é a curricularização da pesquisa. O aluno não entra no internato sem ter 2 trabalhos de pesquisa publicados com orientação de um doutor ou de um mestre. Que baita notícia para quem faz medicina na UPF. Doutor, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade, pela divulgação de um trabalho que eu sou empolgadíssimo por isso. E a gente fica muito orgulhoso com isso também. Muito obrigado. Obrigada. Bom, e olha, não tem previsão de chuva para a região até o fim de semana. O tempo segue seco e com temperaturas altas. Veja então a previsão para amanhã e já para sexta-feira. A previsão do tempo para quinta-feira é sol com nuvens pela manhã e depois bastante sol no decorrer do dia sem chuva. Mínima de 18 graus e máxima de 32. A sexta-feira será de muitas nuvens e temperaturas ainda altas. Mínima de 19, máxima que chega a 27. O Esporte Clube Passo Fundo tem um novo técnico. Hélio Vieira, 54 anos, foi apresentado ontem durante uma coletiva. O treinador tem um grande conhecimento do futebol gaúcho e passagem por muitos clubes. Os mais recentes foram o São Paulo de Rio Grande, Ipiranga de Erechim e Santa Cruz, onde ele pediu demissão agora em março. Bom, você já deve ter ouvido falar que rir é o melhor remédio. Bom, mas e quando a piada é sobre a gente? Será que tem a mesma graça? Na oficina de palhaçaria, durante a mostra Sesc de Teatro, a graça estava em tudo. E deu para ver que o trabalho de um palhaço é bem mais complexo do que parece. Ser palhaço é trabalhar, olhar a vida, encarar a vida desde um lugar que nós adultos já perdimos, que é a inocência, que é a vulnerabilidade, que é a sinceridade, que é a ousadia, a coragem,
do herói que todos temos quando somos crianças. E levar todos esses sentimentos para o palco nem sempre é fácil. Aliás, ser palhaço não é fácil. Por isso mesmo, surgiu a oficina de palhaçaria, apresentada pela 8ª Mostra de Teatro do Sesc. Provocar o riso, um riso inteligente, um riso que eleva o espírito humano, que eleva a pessoa, não é fácil. É muito fácil rir dos outros, fazer um riso, rir sobretudo dos mais fracos, da sogra, do gordo, do homossexual, do negro, do pobre. A gente faz piada, o humorista faz piada muito fácil disso. Ele não se coloca em jogo. O palhaço se expõe ele, para todo mundo rir dele. É num jogo de espelhos. Na verdade, a gente está rindo de nós mesmos. A oficina propôs um desafio inicial. Cada um tinha que se apresentar de um jeito, mas sem usar palavras. O principal instrumento era físico, o corpo com que andamos, dançamos e nos apresentamos para o mundo. O segredo é se expor tua humanidade. Essa é a base, senão não é palhaçaria. Depois tu tens que ser um bom ator, saber contar uma história, entender a dinâmica do tempo da comicidade, do tempo cômico, saber conquistar o público. Enfim, todo palhaço tem que ser um bom ator. Nem todo ator tem por que ser um bom palhaço. Mas quando é que é palhaçaria? Quando se faz esse trabalho desde a humanidade, onde se elabora com a matéria humana tudo aquilo que nós vamos escondendo. E no fim deu para entender, a oficina não era só para aprender a ser um bom palhaço. Vivemos numa sociedade que é muito cruel e é bom se proteger, mas isso ao mesmo tempo nos deixa longe de nossa essência. O que faz o palhaço? Traz essa essência de novo. Por isso, quando tu gostas de um palhaço, não se cria um sentimento tanto de admiração como quando tu vês um artista. O sentimento que se cria com um palhaço é de amor, de carinho, porque no fundo estás te vendo a você mesma nessa humanidade que o palhaço mostra. E quando a gente ri de nós mesmos, a gente se quer mais, se fortalece, se aceita mais, é mais livre. A mostra Sesc vai até o dia 15. As atrações acontecem tanto no Teatro do Sesc quanto em diferentes pontos da cidade. Para saber mais, você pode ligar para o 3313 4318. Essas foram as informações de hoje. E o Hora da Notícia tem 2 reprises à noite, às 7h30 e às 10h30. A gente volta ao vivo amanhã, ao 12h30. Até lá!